Assim como você pode ver em nosso vídeo sobre fenômenos misteriosos no céu, diversas aparições bizarras têm acontecido em todo o mundo e feito com que as pessoas soltem as suas imaginações em teorias da conspiração das mais bizarras possíveis. Bem, envolvendo extraterrestres, eventos sobrenaturais e até mesmo associações com aparições demoníacas ou divinas. O fato é que, mesmo que algumas delas acabem sendo explicadas depois, o nome OVNI é destinado a todo objeto ou luz não identificada que pode ser vista no céu. E, bom, é exatamente isso que essas aparições são. Mas afinal, quando foi que tudo isso começou? Será que temos uma resposta para isso? Continue comigo nessa que você vai descobrir logo logo. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Boco, o sétimo filho, e hoje nós iremos em busca dos primeiros registros de avistamentos celestes já feitos pela humanidade. The Dream Pool E6, 1088. Quanto mais tempo se passa, mais difícil fica para nós encontrar a origem do que chamamos hoje de OVNIs, objetos voadores não identificados, ou as tais luzes misteriosas no céu. Afinal, no passado, as informações não eram disseminadas com tanta facilidade quanto atualmente, e interpretações incorretas podem acontecer a qualquer tempo. Ainda assim, um dos registros mais curiosos a respeito desse assunto foi feito pelo estadista chinês Shen Kuo, em seu livro The Dream Pool E6, de 1088. E você vai ter que concordar comigo nessa. Apesar de ter sido escrito com o intuito de abordar diversas áreas do conhecimento, como a matemática, a astronomia, a arquitetura, a metalurgia e a meteorologia, o extenso livro de Kuo acabou ganhando destaque entre os fanáticos em OVNIs depois de dedicar um tópico inteiro ao que ele chamou de Strange Happenings, ou, em nosso idioma, acontecimentos estranhos, no qual ele menciona o aparecimento de um objeto voador não identificado. Segundo os seus escritos, que seriam baseados nos relatos de testemunhas oculares do século XI, durante o reinado do imperador Henzong, que aconteceu entre os anos de 1022 a 1063, um objeto brilhante e desconhecido teria aparecido pairando sobre a cidade de Yangzhou durante a noite. Em seus relatos é mencionado que o ocorrido teria sido percebido primeiro pelos habitantes do leste de Anhui, para depois ser retratado pelos moradores de Jiangsu. Mas não termina por aí. Aparentemente, um homem que morava perto do lago Xinkai teria conseguido vislumbrar o objeto com mais detalhes durante aquele acontecimento. De acordo com ele, assim que abriu a porta, uma luz intensa, parecida com os raios do sol, disparou em sua frente, vindo de um objeto estranho que logo se abriu com uma casca, revelando uma grande pérola em seu interior, impedindo que ele continuasse olhando. Em seu relato, o homem afirma que a luz que foi projetada do objeto criou sombras nas árvores locais em um raio de até 16 quilômetros e depois simplesmente decolou, desaparecendo em uma velocidade incrível. Ao que tudo indica, o acontecimento ficou tão conhecido no local durante aquele período que um poeta de Gaiyu chamado Ibo acabou usando essa pérola como inspiração para um de seus poemas. Além disso, dizem que um pavilhão de pérolas foi criado no local e que as pessoas costumavam ir de barco até lá na esperança de poder ver o tal objeto misterioso que teria voltado a aparecer algumas vezes. Ainda assim, esse foi um dos primeiros relatos diretos a tratar da história. Nuremberg, 1561.
Descrito com mais propriedade e detalhe no livro A Descoberta dos OVNIs, de Jacques Cornot, do ano de 1976, o avistamento em questão foi um dos mais conturbados e antigos já registrados em toda a história. E aconteceu no céu de Nuremberg, na Alemanha, em 1561. Segundo a declaração feita em um jornal impresso do dia 14 de abril de 1561, durante aquele amanhecer, as pessoas teriam testemunhado um fenômeno celeste para lá de estranho, no qual vários objetos voadores desconhecidos, incluindo esferas, discos, cruzes, cilindros, rodeados de círculos menores, teriam tomado conta do céu da cidade. De acordo com a declaração, eles pareciam batalhar uns com os outros, dançando no céu como ninguém jamais teria visto antes. Aparentemente, eles estavam acompanhados de um objeto preto estranho e comprido, na forma de uma flecha. E todo esse cenário acabou sendo ilustrado em uma xilogravura, que foi lançada na folha de jornal, juntamente com o texto escrito de Hans Glaser. Naquele momento, o ocorrido foi descrito como sendo uma batalha fora do Sol. O fato é que, apesar de ter chamado a atenção da população em seu tempo, toda a conclusão que podemos ter foi tirada de interpretações individuais feitas sobre algo que aconteceu há centenas de anos atrás. No final das contas, o documento ainda pode ser encontrado sim na coleção de gravuras da Zentralbibliothek, Zurique, em Zurique, na Suíça. E, como sempre, acabou servindo de alarme para os amantes de OVNIs e de extraterrestres em todo o mundo, que acreditam que o nosso mundo é visitado há muito mais tempo do que imaginamos. Basel, 1566. Pouco tempo depois do ocorrido de Nuremberg, outro fenômeno celeste muito similar acabou acontecendo sobre a cidade de Basel, na Suíça, no ano de 1566. O ocorrido, que foi descrito mais uma vez como uma aparente batalha no céu, teria sido registrado oficialmente em um panfleto local, juntamente com uma ilustração do momento exato, na qual pessoas foram retratadas olhando extasiadas e entusiasmadas para os círculos lá em cima no céu. Os eventos estranhos estariam acontecendo há algum tempo e um deles, diversas bolas vermelhas e pretas, teriam surgido sobrevoando a cidade e disputando entre si antes do sol nascente. Estranho, não é? Esse acontecimento acabou abrindo as portas para uma grande discussão de crenças entre historiadores, meteorologistas e ufólogos, lógico. E bom, independente de qual seja a vertente mais plausível para você, mais uma vez, pouquíssima conclusão foi tirada de qualquer uma das partes. Segundo os ufólogos, essa seria uma clara batalha celeste interestelar entre objetos voadores não identificados. Para os historiadores, apenas mais um dos diversos milagres e espetáculos celestes que vinham sendo descritos pelo povo durante os séculos XV e XVI. O fato é que, naquele ano, a cidade de Basel registrou 3 grandes ocorrências. Na primeira delas, em 27 de julho, as pessoas teriam testemunhado um nascer do sol diferente. No segundo dia, 28 de julho, num eclipse total da Lua com o Sol teria acontecido. E, posteriormente, em 7 de agosto, uma nuvem de esferas pretas em grande velocidade teriam surgido em frente ao Sol, assim como algumas em vermelho que acabaram se desintegrando do nada. Monte Rainier, 1947. Considerado um grande marco dentro da história da ufologia em todo o mundo, o dia 24 de junho de 1947 é tratado por muitos como sendo o primeiro registro oficial da aparição de um OVNI. Afinal, o relato não foi feito por um qualquer, ele foi realizado pelo respeitado piloto americano Kenneth Arnold, não é mesmo? Além disso, foi a partir desse momento que o termo disco voador decolou, juntamente com o que veio a ser a primeira grande onda de avistamentos de OVNIs da história. Mas afinal, como foi que tudo isso aconteceu? Segundo os registros, o primeiro relato de um disco voador nos Estados Unidos teria acontecido depois que Kenneth Arnold
um piloto particular e importante empresário, saiu em busca de um avião abatido. De acordo com as suas declarações, naquele momento ele teria avistado 9 objetos não identificados sobrevoando perto do Monte Rainier, em Washington. Aparentemente, eles eram como clarões luminosos e estavam voando a cerca de 40 quilômetros de distância dele, todos em uma velocidade média de 1.200 milhas por hora. Sendo que, ao observar um deles, Arnold teria visto uma estranha forma de meia-lua girando de forma frenética que parecia desaparecer quando olhada de lado, como se fosse extremamente fina em um dos ângulos, assim como um disco. A grande questão é que, como você já deve imaginar, esse relatório serviu de largada para uma série de relatos posteriores vindos das mais diversas pessoas possíveis, incluindo pilotos militares e civis, até controladores de tráfego aéreo em todo o país. Tanto que, para você ter uma ideia da dimensão desse acontecimento, no ano de 1948, o general da Força Aérea Nathan Twining, chefe do Comando de Serviço Técnico Aéreo, definiu o que conhecemos hoje como Projeto Sign. Essa iniciativa tinha como objetivo coletar e distribuir todas as informações relacionadas a esse tipo de avistamento para os demais membros do governo. E acredite, esses registros só cresceram com o tempo. Porto Alegre, 1967. Como você já deve ter visto por aí, nos últimos anos o Brasil parece não estar fora do radar desses objetos não identificados. E entre os primeiros registros desse tipo de atividade em nosso país, que temos o conhecimento, está o ocorrido em março de 1967, em Porto Alegre. Segundo os registros daquela época, 2 aviões nacionais acabaram sendo perseguidos por luzes misteriosas que sobrevoavam o céu. A notícia que foi publicada naquele período pelo jornal O Cruzeiro e o Diário de Notícia de Porto Alegre explicava que objetos luminosos teriam sido avistados por diversas pessoas em todo o município. Além disso, entre os principais depoimentos estava a declaração oficial de militares da Força Aérea Brasileira, o que deu ainda mais credibilidade ao caso. Ao que parece, o capitão Ronald Eduardo Jaeckel teria decolado do aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina, há aproximadamente 10 minutos, quando reparou em uma luz brilhante e intensa a seu lado direito. O objeto, não identificado, que estava a apenas alguns níveis acima da aeronave, parecia estar seguindo na mesma direção que o avião militar e mantinha uma velocidade fixa bastante similar. O que parecia ser uma perseguição acabou ficando ainda mais estranha depois de um tempo. De acordo com o relato do capitão, em um certo momento o OVNI teria apagado as luzes e desaparecido na escuridão por alguns instantes, antes de voltar a brilhar como um pisca-pisca, desligando e ligando o seu brilho diversas vezes seguidas. Mas depois de 20 minutos nessa encruzilhada, ele simplesmente disparou para longe da aeronave, extremamente rápido, até desaparecer por completo. E bom, depois disso, os relatos em nosso país simplesmente não pararam de acontecer, com um recente preenchendo as manchetes de praticamente todos os jornais. No final das contas, tudo o que posso dizer é que os relatos sobre avistamentos estranhos e luzes no céu não são uma exclusividade do nosso tempo e perduram há centenas ou até milhares de anos. Para você ter uma ideia, para alguns, existe uma certa similaridade com a ufologia encontrada em passagens bíblicas ou de outros livros sagrados até e em pinturas ou objetos medievais, como Vadelstrovian, o quadro das luzes, feito sobre Estocolmo em 20 de abril de 1535. O fato é que, considerando como as informações se perdem no tempo, dificilmente conseguiríamos definir quando o primeiro avistamento aconteceu. Ainda assim, esses foram alguns dos mais antigos registros sobre o assunto que pudemos encontrar. Bom, se você gostou desse assunto, não se esqueça de curtir o vídeo, seguir o canal, ativar o sininho e comentar aqui embaixo qual foi a sua opinião. Até a próxima! Não se esqueça, mais uma vez, estamos juntos naquela causa dos nossos amigos abandonados na rua, nossos queridos cachorrinhos, beleza? Dê aquela força. Não esquecer não. Até o próximo.